Agora, na sua televisão, o programa que você aguardava. A Cadeia da Prece. Um programa diferente, vibrante, transformador. A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Produção: Igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo, no capítulo 2, deixa eu ler, eu ia ler só um versículo, mas vamos ler assim. Paulo escrevendo ao seu jovem filho na fé, seu discípulo: eu te chamo a atenção, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, governadores, deputados, senadores, presidentes da república, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque, aí é que está o versículo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? A palavra de Deus diz claramente que não precisamos perder tempo procurando qualquer outro caminho, qualquer outro desvio, porque sempre que nós clamarmos pelo nome poderoso de Jesus, nós seremos ouvidos, nós seremos socorridos, porque esse nome está acima de todo e qualquer outro nome. Diante dele, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessá-lo. E Jesus, como sabemos, vamos usar isso assim, dessa maneira, é a segunda pessoa da Trindade. O eterno que entrou no tempo. O infinito que, como diz a palavra, se esvaziou de si mesmo, se fez homem, Senhor do universo que se fez servo, Criador que se fez criatura, sendo bendito, se fez maldição no nosso lugar, para que nós, filhos da ira, fôssemos abençoados com toda sorte de bênção. Tomou um lugar que era meu, que era seu. Sendo santo, se fez pecado, para que nós fôssemos resgatados da condenação eterna, não é? Sendo uma pessoa limpa em todos os sentidos, se sujeitou a ser um Rogério Amorim, para que então o preço fosse pago e o Rogério Amorim pudesse ser salvo a seu tempo. E Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne, para nos revelar a graça do Pai, a glória do Pai. Jeremias 31, depois de milênios, Deus, na sua misericórdia, entendeu que do jeito que estava, não dava para continuar com a evolução da espécie humana e por aí afora, não é? Com a multiplicação de idolatrias, de religiões e tudo mais. Ele, para entender melhor o homem, ele desceu aqui e se fez exatamente igual a nós. E Jesus se tornou o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o mediador que nos reconcilia com o Pai. E Jesus é uma figura, uma pessoa, um ser singular, tanto pela natureza da sua pessoa,
como pela exclusividade, vamos assim dizer, da sua obra, porque jamais alguém foi tão criador quanto ele. Tudo que nós vemos foi feito por ele. Tudo que Deus fez, Jesus estava do lado. No mundo inteiro, em todos os tempos, as religiões que os homens procuraram para si, por uma razão muito simples, não é? Inclusive inventando essa mentira do cão, que todos os caminhos levam a Deus, não é? Eles, porque queriam religiões que se ajustassem às suas vontades, às suas paixões, como é até hoje. Todas essas religiões que você encontra aí, é porque elas aceitam tudo que está embutido nas paixões humanas. E não é bem assim. E é bom que se diga que Deus não é castrador. Deus não é aquele que nos despersonaliza. Ele é aquele que santifica a nossa personalidade para nos fazer melhores pessoas, não é? Então, o homem fica tentando abrir caminhos os mais diversos para chegar a Deus e não vai conseguir nunca. Buscam agradar as chamadas divindades por meio de obras, de rituais, de sacrifícios, sacrificam animais. O que é pior, a gente lê ou a gente vê documentários, como eu sempre gosto de ver, né? Desde aqui, na América do Sul, na América Central, até no México, maias, incas, astecas e outros povos, até hoje, inclusive, no meio das trevas por aí, inclusive nesse Brasil, se sacrificam pessoas, se sacrificam crianças, se degolam crianças para oferecer o seu sangue a esses deuses malditos que estão por aí, né? Então é uma tentativa desesperada e inócua, né? Não tem valor nenhum de abrir caminhos da terra para o céu, quando já está aberto um caminho verdadeiro. E muitos trilham, se acham tão inteligentes, e desculpe a expressão, espiritualmente são tão otários, né? E essas religiões nomeiam uma infinidade de mediadores entre Deus e os homens, com o propósito de conseguir o favor divino e tirar Jesus do centro. Isso é papel do inimigo, tomando o lugar de Jesus. E a Escritura, no entanto, o livro de Deus, chamado Bíblia, por ser uma coleção de livros sagrados, né, é categórico em nos dizer que só há um Deus e um único mediador. E isso entre este Deus e nós, a espécie humana. E este meio, este caminho, esta verdade, esta vida abundante tem um nome: Jesus Cristo. Amém? Só há um caminho que leva a Deus. E nós temos que botar isso no nosso espírito. Só há um caminho que leva a Deus e esse caminho é Jesus. Nós temos que entender isso. Ou não vamos chegar a lugar nenhum, ou como dizem Provérbios, né? O homem procura por muitos caminhos. Há muitos caminhos, mas o final deles são os caminhos da morte. Só há uma porta de acesso ao céu, como Jesus diz lá em João 10, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, é a figura para uma ovelha, a porta das ovelhas, que tem a liberdade de entrar e sair e de encontrar o alimento, seja físico ou seja espiritual. Jesus é essa porta. E sabemos que aparentemente existem outros caminhos da vida, mas no final, como diz Provérbios, são os caminhos da morte, que levam a pessoa, mas eu estou há 50 anos acreditando nisso, 70 anos e estou aqui vivo. Não, desgraçadamente está enganado, está morto em si mesmo. São verdadeiros zumbis, que quando vai se aproximando aquele momento,
sentindo que vai morrer, entra num total e completo desespero, apavoramento, porque não sabe para onde vai, mas desconfia, que é a pior coisa, desconfiar, né? Desconfia, né? Por isso a gente reafirma que Jesus Cristo, o Senhor, é o nosso único e suficiente Salvador, é o único e suficiente mediador, né? E alistaremos aqui algumas razões, vamos elencar aqui algumas poucas razões, porque o tempo não é muito longo, para uma afirmação como essa que eu estou procurando acentuar o máximo possível. É o processo da Coca-Cola, né? Mesmo quando estava em guerra, entrava nos cinemas, não tinha Coca-Cola no mercado nem nada, mas entrava nos cinemas, tinha os flashes lá de Coca-Cola, para nunca ninguém esquecer que existe Coca-Cola, né? Que por sinal é um veneno, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Todo mundo gosta. Você também gosta, pastor? Não gosto não. Em primeiro lugar, Jesus, eu vou ser chato, hein? É o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é Deus homem. Jesus Cristo, homem. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A explicação é que existe uma só pessoa, mas com duas naturezas distintas. São coisas que a gente tem que entender. E entendemos que Jesus não deixou de ser Deus ao tornar-se homem. Ele se limitou. Ele se limitou. Porque senão não haveria nenhum mérito, vamos assim dizer, em tudo que ele enfrentou como homem para tomar o lugar, o teu lugar, o meu lugar como homem, né? Pois aquele que nem o céu dos céus pode conter tamanha glória, desceu dessa glória. E como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se de toda esta glória, se fez carne, se fez humano, vestiu a nossa pele, nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz, como nós sabemos. Ele, Jesus, é a ponte que nos liga a Deus, o caminho que dá acesso ao Pai e a porta de entrada da bem-aventurança eterna, que por bem ou por mal vai acontecer em muito breve tempo. E se Jesus não vier, a gente vai. Porque aqui eu tenho uma notícia para você. Você vai morrer. Você está com os dias contados. Tá, eu sei, eu também estou. Alguém deve ter pensado aí, né? Mas uma coisa é certa. Por incrível que pareça, nós não vamos morrer. Não tem como nos matar. Porque Jesus nos garantiu vida eterna. E se o tempo pode produzir o desgaste natural que produz, né? Lamentavelmente, a gente vai sentindo. É porque nós viemos do pó. Nós somos pó. E ao pó nós vamos voltar. Não tem jeito. Então não tenho que lamentar nisso, neste lado. Nós teríamos que lamentar do outro lado. Perdeu, morreu sem a salvação. Morreu sem trilhar esse único, vivo e verdadeiro caminho chamado Jesus Cristo. Morreu sem entender que só haveria uma trilha, um caminho verdadeiro para chegar a Deus, e esse caminho é Jesus, e não quis. E não quis. Em segundo lugar, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o nosso, vamos assim dizer, o nosso representante e o nosso fiador.
Quando Cristo veio ao mundo, Ele não veio apenas para estar ao nosso lado. É isso que nós temos que entender. Ele veio para estar do nosso lugar. Quando Ele veio em carne a esse mundo. Hoje Ele está em nós, através do Espírito Santo. Ele não veio apenas para falar por nós. Muito maior. Ele veio para morrer por nós. Ele não veio apenas e tão somente para nos defender. Ele veio para nos substituir. A morte na cruz foi nesses termos que nós estávamos falando, que fazem por aí com crianças, com animais e tudo mais, e como era feito no passado. Porque o sangue é o símbolo da vida. Não tem nada mais forte na humanidade, em todos os sentidos. Por isso, aproveitando o gancho para trazer um ensinamento, não é? Tem crente que não come peixe com escama porque leu na Bíblia, no Velho Testamento. Outro não come coelho porque está escrito lá no Velho Testamento. Outro não come porco e não sabe que está perdendo. Não é? E uma costelinha que a dona Marilza faz, bem, hein? Ou então um pururuca assim, né? Ruim, né? Pois é. Só que está escrito. Mas Jesus veio mudando toda essa história. Era um tempo que era o cuidado de Deus com a saúde do povo. Porque os animais, então, eram verdadeiros... como é que a gente diz do urubu mesmo? Tem um nome para isso, que me escapou agora aqui, não é? Eram consumidores de carne, de podre, essa coisa arada toda, não é? E então, Deus então botou certas regras justamente para cuidar da saúde do seu povo, ainda mais que era um povo de deserto, não é? Onde as coisas apodreciam muito rapidamente, não é? Aí no Novo Testamento veio Paulo dizendo: compre tudo que tiver no açougue, se tiver dinheiro, né? Coma tudo que se vende no açougue. A única coisa que eu aconselho: não coma nada que seja sangue sufocado, porque o sangue é símbolo da vida. Então, o único ensinamento básico no que diz respeito a comer, que a Bíblia ensina, é o sangue. Vou estragar o prato preferido de alguém aí, tipo galinha ao molho pardo. Como é que chama aquele salame de sangue? Ao mesmo tempo não entendi nada. Chouriço. Lembrei sem ouvir, porque é difícil, não é? Então, você gosta ou você não gosta, o conselho bíblico é que não faça isso por ser sangue. Porque a vida do corpo, a alma do corpo está no sangue. É isso que Paulo ensina, tá bom? Mas deixando o açougue de lado, né? Como eu disse, ele não veio para falar por nós, ele veio para morrer por nós. Não veio para nos defender, veio para nos substituir. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida contraída lá no Jardim do Éden, como diz lá em Colossenses. Nele foi cravada a cédula, a promissória que eles assinaram lá, em Jesus foi cravada na cruz, né? E ele sozinho, ele bebeu do cálice amargo do pecado. Por isso que ele dizia por 3 vezes: Pai, é uma coisa para a gente meditar. Se é possível, passa de mim este cálice sem que eu tenha que dele beber. Que cálice? O cálice da ira de Deus, que é uma coisa que a gente não ouve falar, mas se o próprio Cristo dizia: se for possível, não quero beber desse cálice, imagine aquele que morre sem Cristo e vai ter que beber desse cálice, não é? Então, ele tomou sozinho esse cálice amargo da ira que deveríamos tomar, e ele recebeu em si mesmo uma punição
absurda pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas. Ele cumpriu com todas as, vamos assim dizer, embora foi uma coisa extremamente injusta, o seu julgamento e a forma como procuraram eliminá-lo, né? A sua condenação, ele cumpriu com todas as demandas da justiça divina, por exemplo, passando pela justiça, entre aspas, do homem, quando morreu em nosso lugar e em nosso favor. E assim, ele nos ofereceu perdão e vida eterna. É que é tão fácil ser salvo, diante da brutalidade da nossa culpa, das nossas más ações, dos nossos pecados, é tão fácil ser salvo, e é tão fácil ser perdoado, porque nesse lado sobrenatural, a humanidade desde o começo está acostumada com grandes sacrifícios, como vocês veem aí em festas religiosas, umas coisas absurdas que a gente não consegue entender. Cada vez que eu vejo lá, aquela festa que tem no Pará lá, eu não consigo entender aquele negócio. Uma corda imensa dessa grossura, um bando de otário para um lado e outro bando para o lado de lá, fazendo cabo de guerra. É difícil entender isso. A mente humana, aberta para os ensinamentos malignos do nosso adversário, se deixa enganar. Então eles acreditam naquilo. Como acreditam, por exemplo, lá vai chumbo, em livros do Chico Xavier, em livro do Divaldo Pereira Franco. Por que acreditam? Porque foram psicografados. Baixa a cabecinha. Eles acreditam nisso, mas não conseguem acreditar nessa riqueza aqui, que foi simplesmente mão de homens, claro, mas usados não por essas entidades, o caboclo sete frecha, ou a pombagira, ou o raio que seja, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Você veja como as coisas são simples e, por outro lado, tão difíceis. Acreditam no inacreditável e deixam de acreditar na verdade. Oferecem sacrifícios, como eu fiz. Sexta-feira, meia-noite, com medo e com vergonha, ir para a encruzilhada, acender vela, levar cachaça e não sei o quê. A gente faz isso na ignorância brutal. O problema é que eu estou falando para igrejas, né? Quando eu digo igrejas, é porque todos os que estão nos assistindo lá fora são de muitas denominações diferentes. E ainda tem muito homem, muita mulher que estão ouvindo a palavra todo dia, estão dentro das igrejas e continuam presos a superstições. Continuam presos à lembrança que a vovó deixou. E aquilo fica lá dentro de casa, ou seja lá onde, sendo um verdadeiro atraso, porque não pode, é aquela coisa que esses dias eu relembrei e contei para um pastor, né? É aquela coisa da armadilha para pegar macaco. Pega uma lata grande, enche até uma metade de terra, para ficar bem pesada, abre um buraquinho assim, e bota uns amendoinzinhos, qualquer coisa em cima assim. Aí o macaquinho vem e mete a mão lá dentro. Pega o amendoim, tchum, e não sai mais. E largar o amendoim, nem pensar. Vem o caçador e pega o bichinho na boa, sem esforço nenhum. Tem muito crente virado em macaco aí, viu? Né? Porque ainda estão presos a coisas ridículas, em se comparando com a verdade, que é a palavra de Deus. E é tempo de nós abrirmos a cabeça e abrirmos o coração para a verdade, porque então, conhecendo a verdade, seremos libertos dessas coisas, e uma vez libertos aqui, libertos para sempre.
voltando para casa, né? Então, gente, ele é o nosso representante, ele é o nosso fiador. Cada vez que o diabo tentar fazer com você o que ele fez com Jó, ele vai quebrar a cara, porque lá era uma situação completamente diferente, era um exemplo para todo sempre, não é? Mas toda vez que o coisa tentar chegar diante de Deus e dizer: olha, o Rogério é um pecador, continua torcendo para aquele time dele, que não é de nada, aí o Senhor vai se adiantar e vai dizer: está aqui, mas eu já paguei o preço por ele, eu sou o representante dele, eu sou o fiador do Rogério, eu sou o fiador da 10ª igreja. Como Paulo já escreveu cantando um cântico maravilhoso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Basta apenas crer no seu coração e dizer: Jesus, perdoa meus pecados, eu te recebo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador pessoal. Pode parecer uma loucura, mas é assim que é. Você está salvo e você está perdoado. Só cai de novo se quiser. E se por acaso cair, isso não é um conselho, não é? Muito pelo contrário, você pede perdão de novo, porque está escrito, eu gosto desse versículo, se condicional, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É como no caso do filho pródigo. Não importa o que você fez, apenas volte para casa, como o pródigo fez. Porque é só quando você voltar que você vai ver o Pai com os braços abertos e não com um chicote na mão, não com o dedo apontado para fora de novo, não, pelo contrário, para dentro de novo. Vem que eu tenho uma festa reservada para você, meu filho. Você até se afastou de mim. Você até se afastou de mim. Você até não quis mais ser mais meu filho, mas eu sempre continuei sendo teu pai. E a prova está aí, o bezerro cevado esperando você, mesmo antes de você tomar uma decisão de voltar, para que a gente pudesse celebrar hoje. Que esse seja um culto de celebração. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.